Prezados alunos, sejam muito bem-vindos em mais essa aula aqui de dicas rápidas para o exame da OAB. Nosso tema hoje é processo penal e eu vou falar para você hoje, turma, de procedimentos e recursos de uma forma bem rápida, turma. Por quê? Quando a gente fala de procedimento, você sabe que você tem os procedimentos especiais, como por exemplo, o procedimento especial do júri, o procedimento especial do GCRIM, o procedimento da lei de drogas, o procedimento de funcionário público, o procedimento de crimes contra a honra. Em procedimento comum, turma, você tem o procedimento comum ordinário e o procedimento comum sumário, turma. Veja só, o que mais é cobrado na prova da OAB, por incrível que pareça, é o procedimento ordinário, turma. É o procedimento ordinário. Para ser procedimento ordinário, basta que não seja procedimento especial e que a pena máxima do crime seja maior ou igual a 4 anos, turma. Maior ou igual a 4 anos. E como é que funciona, professor, o procedimento ordinário? Vamos lá, turma. O procedimento ordinário funciona assim. Inquérito policial, se for necessário. Inquérito policial, se for necessário, porque você viu na aula de inquérito que o inquérito policial ele é dispensável. Aí teremos o oferecimento da denúncia ou da queixa. Denúncia na ação penal pública, queixa na ação penal privada. Depois do oferecimento da denúncia ou queixa, o juiz decide se ele recebe ou rejeita essa denúncia ou queixa. Se ele receber, qual é o recurso que cabe contra essa decisão? Essa decisão é irrecorrível. Recebimento da denúncia ou queixa, ela é irrecorrível, turma. Beleza? No máximo caberia a impetração de habeas corpus que não é recurso. E se rejeitar, professor, qual é o recurso que cabe da rejeição da denúncia ou da queixa? O recurso é o RESE, o recurso em sentido estrito no prazo de 5 dias. Aprenda uma coisa, qualquer procedimento será RESE, exceto no GCRIM, que o recurso que será de apelação com prazo de 10 dias, turma. E aí, o juiz recebendo a denúncia ou queixa, o que ele vai fazer? Ele vai mandar citar o réu. Ele vai mandar citar o réu para que em 10 dias ele apresente o quê? A resposta à acusação. Resposta à acusação que o réu pode o quê, senhores? Alegar tudo em sua defesa, juntar documentos, arrolar testemunhas. Qual é o número de testemunhas do rito ordinário? Ordinário, 8. 8 testemunhas por fato criminoso. Perfeito. Depois que o réu apresentou a resposta à acusação, o que o juiz pode, lá nos termos do artigo 397? O juiz pode absolver sumariamente o réu. O juiz pode absolver sumariamente o réu. Professor, quando que o juiz irá absolver sumariamente o réu? Tem que decorar artigo 397. Quando estiver presente causa excludente de licitude, causa excludente de culpabilidade, exceto a inimputabilidade, quando o fato não constituir crime, ou seja, fato atípico, e depois ainda, turma, quando o juiz perceber que já ocorreu uma causa extintiva da punibilidade. O juiz não absolvendo sumariamente o réu, o processo prossegue, porque se ele absolver, sentença absolutória, recurso, apelação no prazo de 5 dias. Se o juiz não absolver, ele vai marcar uma audiência de instrução, debate e julgamento para o prazo de 60 dias. E nessa audiência de instrução, debate e julgamento, qual será a ordem, turma? Veja, vítima em primeiro lugar se houver, testemunha de acusação, testemunha de defesa, perito se houver necessidade, acariações, reconhecimento de pessoas ou coisas e por último o réu. Aprende uma coisa, essa ordem só será diferente se for se for na lei especial de drogas, na lei 11.343 de 2006, aonde é o único procedimento que o réu é ouvido o quê? Em primeiro lugar. Após a oitiva do réu, o juiz pergunta se as partes querem converter o julgamento em diligência. O rito ordinário é o único rito que permite essa conversão em diligência. E se não houver necessidade, teremos os debates orais, 20 minutos para cada parte, e se houver necessidade, 10 minutos ainda de prorrogação. Tá bom, turma? Se houver assistente de acusação, o assistente de acusação fala sempre depois do MP, ele tem prazo de 10 minutos, e o prazo do assistente de acusação será também computado no prazo da defesa. Lembrando que os debates orais podem ser convertidos em memoriais escritos no prazo de 5 dias. E depois o nosso magistrado vai proferir a sentença. Ou ele profere a sentença somente em audiência, ou ele pede a conclusão para sentenciar-nos, turma, no prazo de 10 dias. E aí vamos agora juntar os recursos, turma. Como é o nosso último vídeo de processo penal, vamos juntar os recursos. Veja, se a prova falar que a sentença é omissa, obscura, contraditória, ambígua, qual é o recurso? Embargos de declaração. Embargos de declaração no processo penal tem prazo de 2 dias. Embargos de declaração prazo de 2 dias. Efeito o quê? Interruptivo. Quando o juiz sentenciar os embargos, você receberá o prazo do 0 para outro eventual recurso. Olha a pegadinha, se fosse no GCRIM,
no GCRIM, o prazo do embargo seria de, turma, 5 dias e o efeito dele suspensivo. Você receberia o prazo para os demais recursos da onde ele havia parado. Perfeito. Professor, a sentença não é omissa, obscura, contrária, ambígua. Ou se era, já houve o julgamento do embargo de declaração. Muito bem, agora caberá o recurso contra a sentença condenatória ou absolutória, recurso de apelação no prazo de 5 dias. Julgou a apelação. Então agora nós temos um venerável acórdão. Se o acórdão for omisso, obscuro, contraditório ou ambíguo, embargo de declaração no prazo de 2 dias. Efeito interruptivo. Você recebe para eventuais recursos o prazo do zero. Professor, não era omisso, obscura, contraditório ou ambíguo o acórdão. Veja, mas a prova falou que o acórdão era não unânime contrário ao réu. Não unânime contrário ao réu. O recurso é embargos infringentes e de nulidade. É o único recurso exclusivo da defesa hoje no processo penal, turma. Veja, artigo 609, parágrafo único. Decisão não unânime contrário ao réu, embargos infringentes e de nulidade no prazo de 10 dias. Professor, julgou o acórdão, a prova não fala que não é unânime e desfavorável ao réu, não há omissão, obscuridade, contradição. Veja, turma, a prova só fala que julgou o acórdão e esse acórdão ofendeu lei federal. Ofendeu lei federal, recurso especial ao STJ no prazo de 15 dias. Ofendeu lei federal, recurso especial ao STJ no prazo de 15 dias. Professor, o acórdão ofendeu a Constituição Federal. A Constituição Federal, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal no prazo de 15 dias. Recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal no prazo de 15 dias. Professor, a prova falou que transitou em julgado. Surgiu uma nova prova que absolve o réu, ou que diminui a sua pena, ou que anula o processo. O que você vai fazer? Revisão criminal. Revisão criminal, que não tem prazo. Lembrando que a revisão criminal tem natureza jurídica de ação e ela também é exclusiva da defesa. O MP não pode propor revisão criminal, turma, para prejudicar o réu. Todos entenderam? Qualquer decisão proferida pelo juiz de execução. Então, a prova falou, quem deu a decisão? Juiz de execução? Qual é o recurso? Agravo em execução. Agravo em execução. Agravo em execução que tem prazo de 5 dias, turma. Agravo em execução no prazo de 5 dias. Veja, turma, recurso ordinário constitucional cabe contra a negativa, a negatória de habeas corpus e mandado de segurança em tribunais. Então a prova falou que tribunal superior negou habeas corpus ou mandado de segurança, roque para o STF. Roque para o STF no prazo de 5 dias. Roque para o STF no prazo de 5 dias. Porque lembra, Tribunal Superior negou, roque para o STF. E se for um tribunal que não seja superior, por exemplo, um TJ, um Tribunal de Justiça ou um Tribunal Regional Federal, roque para o STJ. Contra habeas corpus, 5 dias. Contra mandado de segurança, 15 dias. Isso, turma, no roque quando ele for endereçado para quem? Para o STJ. Turma, por incrível que pareça, estudamos aí os pontos mais importantes, turma, os pontos mais importantes aí de recursais. Eu só gostaria de falar um pouquinho do rito especial do júri, turma. Lembra, rito especial do júri, por que ele é especial? Porque só vai a júri os crimes dolosos contra a vida. Só vai a júri os crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Lembra? ISA com H. Homicídio doloso, infanticídio, participação no suicídio e o aborto. Como é que você vai lembrar? ISA com H. Homicídio doloso, infanticídio, participação no suicídio e o aborto, turma. Veja, o rito do júri ele é especial porque ele é escalonado. Ele tem 2 fases, turma. E você sabe que na primeira fase do rito do júri, o juiz pode dar 4 espécies de sentença, 4 espécies de decisão, que estão lá nos artigos 413, 414, 415 e 419 do Código de Processo Penal. Artigo 413, pronúncia, é quando o juiz manda o réu para a segunda fase, que é o plenário do júri, onde vai se formar o conselho de sentença, que é o juiz togado, mais aqueles 7 jurados que vão decidir a vida, 7 populares jurados que irão decidir a sorte, a vida do réu. Beleza, turma? Então a pronúncia, para o juiz mandar para o plenário do júri, indícios de autoria mais prova da materialidade delitiva. Mas e se faltar indícios de autoria ou a prova da materialidade delitiva? O que o juiz tem que fazer? 414. Impronunciar o réu. Lembrando que a impronúncia faz coisa julgada formal e um processo pode ser reaberto se surgir novas provas. Artigo 415. Se o juiz tiver certeza que o réu não praticou o crime, que o crime não existiu, ou que ele estava cobertado por uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, exceto a inimputabilidade, senhores,
Veja aí o que o juiz pode fazer. Artigo 415, a absolvição sumária. Essa decisão faz coisa julgada material. E por último, desclassificação. Desclassificação é quando o juiz entende que ele é o que, turma? Incompetente, que não é crime doloso contra a vida. Então ele fala, olha, não sendo um crime doloso contra a vida, desclassifica e remete o processo para o juiz competente. Isso é a desclassificação. Mas professor, qual o recurso que cabe nessas decisões? Aprende uma coisa comigo, ó. Pode caber apelação ou recurso de distrito. Aprende. Vogal com vogal, consoante com consoante. Ó, pronúncia, qual é a primeira letra? P. P é consoante. Vai caber o quê? Reze, ó, consoante com consoante. Então, pronúncia, recurso de distrito, ó. R. Consoante, recurso de distrito. Vamos lá, impronúncia, ó, primeira letra, I, vogal, vogal com vogal. Qual é a vogal? Apelação, ó, A, apelação. Então, impronúncia recorrível por apelação. Absolvição sumária, ó, A, vogal, vogal com vogal. Absolvição sumária, apelação. Desclassificação, ó, D, consoante, consoante com consoante. Da desclassificação caberá recurso em sentido estrito. Todos eles dentro do prazo de 5 dias. Vamos para as questões porque tempo não passa, turma, ele voa e no próximo tema a gente volta a falar do ECA. Vamos lá, rapidamente então, vamos fazer aqui uma questão de procedimento e uma de recurso. Vamos lá então, turma, olha só. Exame 9. O juiz não pode absolver sumariamente o réu quando entender demonstrada de forma manifesta existência de causa excludente de ilicitude. Errado, ele deve absolver. A ocorrência de causa distintiva de punibilidade. Errado, ele deve absolver. A inimputabilidade do acusado. Perfeito. É a C, turma. O juiz não deve absolver sumariamente quando ele perceber que existe uma excludente de culpabilidade, mas qual delas, turma? A inimputabilidade. Se ele perceber que é inimputabilidade, ele não deve absolver sumariamente. Tá bom, turma? A D, a atividade da conduta, o juiz deveria o quê, turma? Ter exatamente, né, turma, absolvido o réu. Então a única certa é a C de casa. E aí vamos rapidinho, turma, para uma questão de recurso, ó. Exame, turma. Vamos pegar um exame mais recente, vai? Vamos pegar um exame mais recente, porque procedimento e recurso cai toda a prova praticamente. Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, ó. Scott, exame 16. Scott procurou um advogado, pois tinha a intenção de ingressar com queixa-crime contra 2 vizinhos que viviam injuriando constantemente. Narrados os fatos e conferidos procuração com poderes especiais, o patrono da vítima ingressou com ação penal no Juizado Especial Criminal, órgão efetivamente competente. Contudo, o juiz rejeitou a queixa. Dessa decisão do juiz caberá reze no prazo de 5 dias? Errado, porque é G-CRIM, turma. G-CRIM não é reze, lembra? Da rejeição da denúncia ou queixa é o único procedimento que caberá apelação no prazo de quais dias mesmo? 10 dias. Apelação no G-CRIM, 10 dias, turma. B, apelação no prazo de 5 dias? Errado. C, reze no prazo de 2 dias? Errado. D, apelação no prazo de 10 dias. Correto, turma. A alternativa D de dado é a correta. Turma, continue estudando, vai dar certo. Fica com Deus, nos vemos no próximo vídeo que será sobre o ECA. Até lá!